slide 5, você está falando do slide 1. Peraí, Marcos. Isso, agora. Agora, perfeito. Tá. Bom, então, tentando entrar um pouquinho nesse primeiro momento, né, que é o que eu chamo de olhar para o contexto em que o texto emerge, né, eu faço a pergunta, como é que esse texto surge, como é que ele emerge? Eu queria dizer, antes de mais nada, que esse é um texto escrito a 4 mãos, né, as minhas e as do Marcos. Ele, inclusive, assina a coautoria deste texto. E esse texto, ele surge inicialmente pelo incentivo do Marcos, né, eu estava ali num momento da tese, um pouco ali no terceiro semestre do doutorado, se eu não me engano, temporalmente, um momento de aprofundamento teórico, completamente mergulhada em algumas das obras Foucaultianas, tentando entender algumas coisas, tentando construir algumas coisas para trabalhar com o meu objeto da tese, que não era o currículo cultural, né, na tese eu trabalho com o currículo de formação, e nesse processo o Marcos me convida, me sugere a pensar um pouquinho a questão curricular da educação física a partir justamente desse referencial que estava me levando e, em grande medida, me arrebatando desde então. E eu acho que falar desse contexto de surgimento do texto pensar um pouquinho também, não só o lugar do texto, mas também o meu lugar no GPF. E aí eu retomo algumas coisas que eu acho que conferem uma certa particularidade, tanto para o meu lugar no GPF, quanto para a produção deste artigo. Né? Eu acho que isso tem a ver com a minha relação com o currículo cultural, com a minha própria constituição, o próprio movimento que me constitui enquanto profissional, enquanto pesquisadora. Eu sou uma professora que se formou, foi para a educação básica, então eu venho, né, da prática pedagógica na educação básica, e eu me aproximo do currículo cultural mais ou menos ali em 2009, 2010, entre 2009 e 2011, né, não tenho muita certeza quanto a esse marco de tempo. Mas nesse interstício, eu começo a ler a produção do grupo, ao mesmo tempo eu estou fazendo o mestrado lá em outra instituição, lá na PUC, né, sobre um outro direcionamento, e aí a minha aproximação com a produção do currículo cultural já vai me fazendo pensar algumas coisas na própria dissertação, e, ao mesmo tempo, estou na educação básica, e nesse entremeio eu começo, não só me afeto um pouco para a escrita da dissertação, mas eu começo, sobretudo, a tentar experimentar o currículo cultural na minha prática pedagógica. Isso se estende até depois que eu concluo o mestrado, né, vou tentando estudar o currículo cultural, tentando construir algumas coisas, e eu acho que isso já é um pouco particular, porque eu não, né, embora eu estivesse aí perto naquele momento, eu morava em São José dos Campos, e estudava, né, ali na PUC, estava em São Paulo constantemente, mas eu não participava, e até então nunca tinha participado de reuniões do GPF, então eu conhecia a produção do GPF por aquilo que vocês estavam ali naquele momento publicando, e fui tentando construir essas experimentações. Algum tempo depois, eu acabo prestando concurso aqui para a universidade, concluo o mestrado, passo um certo tempo e, né, por obra do acaso ou do destino, eu venho, me torno professora aqui da Universidade do Estado da Bahia, onde eu me encontro desde então, desde 2012, e aí eu vou atuar na formação, né, na formação de professores de educação física, no curso de licenciatura, o que me tira da prática pedagógica da escola na condição de professora, né, então eu deixo de ser, naquele momento, professora de educação física na educação básica. No entanto, ao adentrar a formação, e por esse próprio, né, por essa própria história que vai dando rumo na minha vida profissional,
eu continuo imediatamente ligada com a prática pedagógica da educação física na escola, enquanto eu atuo como formadora de professores. Então, eu estou ali trabalhando com disciplinas de estágio, eu inicio a coordenação de algo que foi bastante importante para essa construção, que é a coordenação de um subprojeto do PIBID, e o currículo cultural, ele vai fazendo parte dos meus estudos aqui na própria universidade, então eu crio grupos de estudos que vão ler essas obras, continuo ali incentivando meus alunos de estágio a construírem práticas pedagógicas a partir do currículo cultural, e especialmente eu faço com que o currículo cultural se torne a fundamentação desse projeto do PIBID que eu coordeno. Então, ali a gente continua construindo experimentações com o currículo cultural, eu não mais na condição de professora da escola, mas ali na condição de professora formadora, como eu estou tentando aqui dizer. Algum tempo depois, eu acabo indo para o doutorado. Quando eu vou para o doutorado, né, já na USP, inicialmente o meu projeto era sobre o PIBID, por circunstâncias do próprio programa, eu acabo mudando esse objeto e eu vou estudar currículo de formação, então eu não estou visando currículo cultural, e inicialmente eu nem sou orientanda do Marco, né, por circunstâncias outras que não vem ao caso, eu acabo trocando de orientação, mas não deixo esse objeto. Então, eu entro no GPF, e é só aí, né, quando eu vou para a USP, na condição de doutoranda, que eu de fato passo a participar das reuniões presenciais do GPF, e eu entro no grupo investindo numa frente de pesquisa que é também do grupo, que é o campo da formação, mas que não é a frente privilegiada do grupo, uma vez que a frente privilegiada de pesquisas do grupo é o currículo cultural. É preciso dizer também que anteriormente a isso, né, ainda quando eu estava, antes de entrar no doutorado, nos meus primeiros anos aqui na universidade, nesse processo de estudo, de condução de algumas práticas nas escolas, fundamentadas por essa perspectiva, eu entro já em contato com o Marcos, então a gente começa a estabelecer algumas conversas, e aí quando eu vou para a USP, eu passo a fazer parte de fato do GPF. Isso me coloca numa situação que é a de uma professora que não é uma professora da educação básica, é uma professora formadora que atua na universidade, que não coloca o currículo cultural em ação enquanto professora da educação básica, mas que, né, vinha colocando o currículo cultural em ação, justamente enquanto professora formadora, e eu penso que uma figura, né, que ilustra um pouco essa minha condição, é justamente essa figura dessa dobradiça que eu coloco aí nesse slide. Acho que essa dobradiça, ela ilustra um pouquinho esse percurso que me faz dialogar com o currículo cultural e, ao mesmo tempo, com o campo da formação, que eu penso que o currículo, a ideia, né, o conceito, esse objeto currículo, para mim, é justamente essa dobradiça que me permite, de um lado, tratar desse campo da formação, que é o campo não só em que eu atuo, mas que eu tenho, o campo onde eu tenho investido o meu olhar de pesquisadora desde a tese, e, ao mesmo tempo, não abandonar o campo do currículo no que ele diz respeito à prática pedagógica na escola, né? Então, esse texto, ele surge nessa condição, né, nesse meu posicionamento, ao lidar com o currículo enquanto essa dobradiça, porque no momento em que eu escrevo, junto com o Marcos, eu não estou pesquisando o currículo cultural, então, como eu disse, né, eu vim ali daquele contexto, mas eu estou aí pesquisando um currículo de formação, e aí esse currículo de formação, uma vez que eu já deixei de olhar para o PIBID enquanto objeto de pesquisa, ele, né, não está olhando para o currículo cultural, mas por esse histórico todo, me é possível estar fazendo a tese nessa condição, com esse olhar, e ao mesmo tempo não mudar de rumo no momento em que eu escrevo esse texto, que vai falar não sobre currículo de formação, mas sobre currículo da educação básica, numa conversa com o próprio currículo cultural.
Bom, dito isso, eu queria entrar naquilo que eu chamei de um segundo momento, que é esse gesto analítico que eu tentei, né, e aqui eu enfatizo essa ideia de que é uma tentativa, que eu não tenho nenhuma certeza de que eu tive êxito nessa tentativa, mas eu tentei trabalhar a partir de um gesto analítico que eu chamei de um atravessamento discursivo, e na medida em que é um atravessamento discursivo, eu tentei fugir de uma outra possibilidade de operação com esses materiais que a gente traz aí nesse artigo, que seria um modo de operar que se estabeleceria por o que eu estou chamando aqui de uma correlação necessária, né? Então, a gente diz lá no artigo que, ao tentar trabalhar com essas duas ordens de discursividade, ou com essas duas ordens de coisas, né? Uma delas, o pensamento Foucaultiano, e a outra, o currículo cultural da educação física, eu trouxe essas duas coisas, essas duas plataformas, ou essas duas ordens de discursividade, tentando promover entre elas o que eu vou chamar de atravessamento discursivo, e tentando o tempo todo, repito, sem saber se tive êxito, mas tentando escapar de uma operação analítica, que é, no fim das contas, uma operação de escrita, que se traduziria nisso que a gente está chamando aqui de correlação necessária. E esse gesto, ele tem muito a ver também com o fato de que esse texto foi escrito a 4 mãos. Então, é um gesto que se materializa também por um certo encontro do meu momento ali de estudo, de pesquisa, e o convite e as próprias expectativas do Marcos no seu próprio investimento de pesquisa, né? Bom, o que seria isso, né? O que é esse atravessamento discursivo que tenta fugir de uma correlação necessária, trabalhando com essas duas coisas, pensamento Foucaultiano e currículo cultural? Eu diria que, se eu estivesse disposta a operar a partir de uma correlação necessária, eu traria o pensamento Foucaultiano como um campo teórico e colocaria, de fato, até por isso essa figura está em cima e embaixo, né? Colocaria o pensamento Foucaultiano numa posição hierarquicamente superior, né, em cima, enquanto campo teórico, pensaria o currículo cultural um pouco enquanto campo prático, campo empírico, e tentaria ali trabalhar com um campo teórico que explica um campo empírico. Então o pensamento Foucaultiano seria mobilizado para explicar o currículo cultural, ao mesmo tempo que o currículo cultural ele buscaria explicação no pensamento Foucaultiano, né? E nessa operação de uma teoria que explica e de uma prática que busca uma explicação, essas pistas, elas nos serviriam como modelos ou como meros exemplos. Então, foi disso que eu tentei fugir. Ao tentar fugir, e ao tentar fazer o que eu chamei de atravessamento discursivo, e aí, assim, eu fiz intencionalmente nessa segunda figura, eu continuo trabalhando pensamento Foucaultiano no currículo cultural, mas eu coloco essa imagem a partir de outras figuras. Então vejam que eu tentei ilustrar aqui com formas geométricas diferentes para mostrar a distinção dessas duas ordens de coisas, dessas duas materialidades discursivas ou dessas duas práticas discursivas. E eu não relaciono essas duas coisas de forma hierárquica, porque não se trata mais de buscar explicação ou de tentar explicar alguma coisa, né? Eu estou fugindo dessa operação de explicação, e eu tento, mais do que atravessar, tensionar essas duas coisas num mesmo plano, né? Repito, coisas completamente distintas. Estou falando de um pensamento filosófico que em nenhum momento olhou para a educação física, e estou falando também de um currículo que até flerta com Foucault, mas que não está, né, nesse momento, muito preocupado em falar que se trata de uma prática Foucaultiana, até porque isso nem faz muito sentido. Então, são coisas distintas, mas coisas possíveis de serem aproximadas. Aqui, se eu conseguisse trabalhar com imagens em 3D, eu colocaria, inclusive, essas duas figuras num plano, porque se trata mesmo de um plano, né, de uma planície.
E aí, ao tentar atravessar e chocar essas coisas, aquilo que vocês leem no texto como pistas, deixariam de ser modelos ou exemplos para significarem, é isso que eu gostaria que elas significassem, efeitos de pensamento, né? E aqui eu trago uma figura, e aí eu até peço desculpas, tá, gente? Eu gosto um pouquinho de trabalhar com imagens, figuras e tal, mas eu sou péssima na hora de fazer, né? Mexer no PowerPoint, utilizar esses recursos gráficos, aí eu sempre tento e acho que eu sou bem infeliz nisso, mas enfim, né? Quando eu pego esses balãozinhos que explodem, eu estou pensando um pouco que, ao atravessar e chocar essas coisas, essas pistas, elas surgem como efeitos que seriam coisas não lineares, coisas que acontecem a partir de um certo tensionamento que, obviamente, foi mobilizado pelo nosso gesto analítico e pela nossa escrita. Antes de eu seguir, se vocês quiserem me interromper, eu vou, então. Bom, e aí, né, com essa tentativa desse gesto, que eu estou chamando de um atravessamento discursivo, a gente vai tentando justamente construir e produzir essas pistas no território do currículo da educação física. Quando eu falo que se trata de um atravessamento discursivo e não de uma correlação necessária, eu acho que eu dou também um outro rumo para este texto, que tem a ver até com a própria temática que foi escolhida aqui, né, o próprio horizonte que foi escolhido para as discussões do grupo neste semestre, porque a gente vê lá que, né, nós optamos por trabalhar com textos que, em alguma medida, são pesquisas sobre o currículo cultural. E eu gostaria de pensar que esse texto, né, até porque eu não pesquisei necessariamente o currículo cultural, gostaria de pensar que esse texto não é necessariamente uma pesquisa, uma análise do currículo cultural, né, mas é um texto problematizador que aciona o currículo cultural justamente para tentar pensar e problematizar a questão curricular no âmbito da educação física de uma forma mais geral. E aí, as pistas, elas são tecidas inicialmente a partir do conceito de dispositivo, né? Essa é a ferramenta conceitual que eu nomeadamente busco na obra Foucaultiana para tentar construir algumas coisas, problematizar algumas coisas. Não por acaso, né? Faço isso porque é justamente o conceito de dispositivo que eu vou tratar, desdobrar e tentar fazer operar ali na tese. Então, eu trago, né, ele para esse texto. Não vou insistir muito aqui em falar o que é o dispositivo, porque eu acho que eu já fiz isso em vários momentos, né, em decorrência da própria tese, mas muito basicamente, por meio do conceito de dispositivo, eu estou julgando ser possível articular os 3 domínios do pensamento Foucaultiano, saber, poder e sujeito, desdobro isso de uma forma mais específica, né, que eu acho que diria a mesma coisa, mas em outros termos, que é um conceito que me permite articular verdade, governo e subjetivação. Em síntese, pensar o currículo como um dispositivo é entender que currículos projetam verdades, constroem estratégias que tentam capturar os sujeitos a partir da mobilização daquela verdade e implicam formas de relação dos sujeitos com aquelas verdades, né, projetadas por currículos. Na tese, eu fiz isso com um discurso de currículo de formação, e aqui eu estou dizendo que currículos de educação física estão projetando verdades, tentando capturar os sujeitos, e os sujeitos estão se relacionando com essas verdades que estão mais diretamente relacionadas com as práticas corporais e com a própria noção do que seja o ensino de educação física. Aqui eu abriria um parêntese muito breve para falar de um problema teórico que eu enfrentei ainda em frente, que eu acho que ele, nesse texto, ele está muito mais mal resolvido do que talvez eu tenha dado um pouco mais conta na tese, né? Porque quando eu digo que
conceito de dispositivo me permite articular saber, poder e sujeito, nessa relação que eu tentei falar muito brevemente, acho que nesse texto, e eu fiz isso lá no momento inicial de construção teórica, depois acho que avancei um pouco, mas nesse momento, acho que eu coloquei a ideia de sujeito, transformei a ideia de sujeito em subjetivação e associei a problemática do conceito de dispositivo de uma forma muito abrupta, né, que não é necessariamente fiel à construção conceitual de Foucault, porque para Foucault, o conceito de dispositivo, ele vai estar lá muito mais no saber-poder, criando uma perspectiva de sujeito que é muito mais um sujeito objetivado, né, projetado, e eu começo a trabalhar com a ideia de que a subjetivação implica uma possibilidade de não captura, enfim, eu acho que nesse texto, teoricamente, essa relação, ela está feita de uma forma bastante abrupta, não é tão imediata essa relação, né, para falar com Foucault, eu precisaria situar um pouco mais o dispositivo na relação saber-poder e dizer que essa relação com a subjetivação, ou com uma certa produção do sujeito, ela é feita quando eu me desloco para um outro momento da obra de Foucault, que é a fase mais tardia da ética, onde ele já não está operando com esse conceito, então eu faço essa relação por minha conta e risco, e diria também que o modo como eu escrevo e mobilizo esse conceito, sobretudo nesse texto, ele dá a entender um pouco que o sujeito, né, o sujeito enquanto produto do dispositivo, ele seria algo separado do dispositivo, né, então tem o dispositivo e produz o sujeito, e na verdade o que eu quero dizer é que nessa construção teórica, o sujeito é parte do dispositivo, é uma força do dispositivo em encontro com outras forças que estariam relacionadas às práticas de governo e às projeções de verdade, tá, mas esse é só um parêntese. Olhando para o texto hoje, embora, né, eu leia lá e eu tenha dito que as pistas foram construídas, e elas foram, né, a partir do conceito de dispositivo, hoje eu diria que, para além do conceito de dispositivo, eu poderia até abrir mão dele e dizer que o que me mobilizou, e o que me mobiliza em Foucault, e que, de fato, investe e constrói todas essas pistas, são três frentes, né, três questões que para mim são importantíssimas. Uma noção de verdade não essencialista, né, uma verdade que não está nas coisas, com a qual a gente já trabalha desde que a gente se situa num referencial pós-crítico já há bastante tempo, e eu gosto muito da fala do Paul Veyne, né, que ele diz que para Foucault há uma concepção de verdade como não correspondência do real, essa é até uma citação que está lá no texto. Então, acho que isso é um eixo desse texto. Juntamente com isso, eu estou muito preocupada em falar, né, em chamar a atenção para a imprevisibilidade das nossas práticas curriculares, e, ao mesmo tempo, eu estou tentando construir já há bastante tempo uma atitude que tenta se desembaraçar de algo que impregne os nossos discursos educativos e curriculares, que é o que eu estou chamando aqui de um necessitarismo heróico, né? Estou tentando construir uma atitude ética, política, e eu acho que, né, me convenço cada vez mais que é uma atitude também estética, que quer falar de currículo, quer trabalhar com currículo, está no campo da educação, mas quer abrir mão de dizer que as coisas têm que ser necessariamente de certas formas, e de achar que ao passo em que as coisas se tornam de certas, né, se convertem para certos modelos, elas podem nos fazer salvar vidas ou salvar o mundo, enfim. E aqui eu coloco entre parênteses essa expressão necessitarismo heróico, que, como eu disse, é um endereçamento que eu faço hoje ao ler o texto, que não está lá propriamente no artigo, e aqui eu acho que eu preciso, inclusive, dar os créditos, né? Essa ideia de necessitarismo é uma palavra que eu ouvi muito recentemente do Alfredo Veiga Neto, não tinha lido em nenhum texto dele, vi ele falar o ano passado numa live, né, que pensar com Foucault é cada vez mais
no campo da educação, abrir mão desses necessitarismos que nos acometem cotidianamente. E essa ideia de herói, eu devo bastante a uma pergunta que o Mário me fez no momento da defesa da tese, né, que eu trabalhei lá com algumas figuras de sujeitos profissionais, e ele me perguntava se, no fim das contas, né, nós não estávamos, né, as nossas práticas formativas, elas não estavam, né, independentemente das diferenças, sempre tentando forjar um herói, né, e eu disse que sim, né, no fim das contas, sempre se trata de alguma figura de herói que vai, talvez, salvar o mundo. Então, uma vez que penso, né, são essas três frentes, uma verdade não essencialista, a imprevisibilidade das práticas curriculares e a recusa a esse necessitarismo heróico que atravessam, né, e que estão presentes ali em todas as pistas, eu acho que é justamente por isso, e é justamente isso que me permite afirmar que essas pistas podem ser lidas de forma aleatória, né, que aquela ordem que eu coloco, pista 1, pista 2, 3, 4 e 5, é tão somente uma ordem arbitrária, que a leitura pode ser feita, né, a partir de qualquer uma delas, né, tendo como início qualquer uma delas. E aí eu chego, de fato, nas pistas, né, que são essas 5 que eu nomeei e, inclusive, enumerei. A primeira pista, ela fala de uma outra concepção de conhecimento, né? Aí, a gente está tratando, muito basicamente, de um modo de olhar para os nossos objetos de conhecimento, né, e isso está muito presente ali na própria atitude Foucaultiana, que é um modo de olhar que não se pergunta pelo que é alguma coisa, mas que se pergunta pelo como essa coisa se tornou alguma coisa a ponto da gente dizer que ela é determinada coisa, né? Então, é um modo de endereçamento que eu pego do pensamento Foucaultiano e tento trazer para a gente pensar o modo como a gente olha, né, e trata aquele que é o nosso objeto de conhecimento, que são as práticas corporais. Vocês devem ter percebido que nas 3 primeiras pistas, eu, ao final, né, depois de tratar ali a pista de uma certa maneira, eu sinalizo um alerta, tanto na primeira, na segunda, quanto na terceira pista. E aqui eu queria fazer um outro parênteses para falar um pouquinho desses alertas, o modo como eu penso hoje esses alertas. Ao escrever, entendo que isso que eu chamei de alerta foi um pouco uma tentativa de me defender, né, da gente se defender antecipadamente das acusações que poderiam ser feitas a esse texto. E acusações que poderiam vir, sobretudo, do campo crítico, né, porque a gente já tem lidado com elas há algum tempo. Então, seria um escudo, né, uma certa antecipação, a gente está dizendo isso, mas não é isso, né, é isso, mas não é determinadas coisas. Acho que isso tem a ver, e eu fiz isso muito na tese também, e agora eu faço uma meia-culpa nesse sentido, tem a ver um pouco com a tentativa de falar de um outro modo, num campo que está impregnado por um certo discurso, uma escrita que cria suas próprias armadilhas e que já tenta anunciar, né, mostrar as armadilhas e falar como ela não vai cair naquela armadilha, e hoje eu olho para o texto e me pergunto se de fato eu não caí nas armadilhas, né, não tenho nenhuma certeza em relação a isso, e me pergunto até que ponto é produtivo a gente se defender de antemão, como eu fiz, né, até que ponto é produtivo, né, mostrar necessariamente essas armadilhas, ou se não seria mais interessante deixar por conta do próprio leitor para que ele as identificasse ou não, né, que poderia ser bem possível que não. E penso que isso acaba dando para a escrita e para o texto muito mais um tom de negação que, como eu disse, penso que seja pouco produtivo. Acho que seria mais produtivo
né, adotar um gesto de escrita que simplesmente diz aquilo que fez, né, diz a que veio, é assim que a gente está pensando, sem querer ficar se justificando a partir daquilo que não está pensando, né, não precisa, eu acho que eu não precisaria tanto ficar dizendo aquilo que eu não quis dizer, né? A segunda, nesse caso, então, né, essa é uma não um arrependimento, mas um modo como eu olho hoje para isso que está nesse texto, enquanto alerta, e que lá na tese está de uma outra forma, mas, querendo ou não, esses alertas estão aí, então acho que vale a pena pontuá-los aqui nesse momento. Então, nessa primeira pista, onde eu falo dessa outra concepção de conhecimento, que no caso de uma prática curricular da educação física, se pergunta pelo como as práticas corporais se tornaram aquilo que elas se tornaram, se mostram para a gente da forma como elas se mostram, e não necessariamente pelo que elas são, ou pelo que elas devem vir a ser, né, e com isso a gente abre, inclusive, outras possibilidades para que elas se tornem outras coisas, aqui eu acabo sinalizando o alerta de que, ao pensar que tratar o conhecimento seja algo como se perguntar pelo como das coisas, eu não estou dizendo, nós não estamos dizendo que a gente está abandonando aquilo que no campo da educação, sobretudo a partir de uma perspectiva crítica, tem sido definido como legado histórico da humanidade, que precisa ser acessado pelos alunos dentro de uma educação institucionalizada, né? A gente está simplesmente dizendo que esse legado histórico da humanidade, ou aquelas práticas corporais mais tradicionais, ou os discursos que se validaram a respeito dessas práticas corporais, eles continuam sendo importantes de serem acessados dentro das nossas práticas educativas, né, essa continua sendo a tarefa da escola, né, mas eles não são as únicas verdades que precisam ser acessadas, e a gente passa a entender que elas precisam ser acessadas justamente porque elas se produziram como algo que se vale como mais legítimo que outras formas de ver e pensar e entender, no nosso caso, as práticas corporais. Na segunda pista, eu estou falando aqui, eu acho que eu estou mobilizando, principalmente, né, nessa pista, aquela ideia de não essencialismo das verdades, e aí eu trago isso tanto para o currículo como para a própria ideia de educação física, e acho que, em síntese, aqui, o que eu estou querendo dizer, ou em certa medida, o apelo que eu estou fazendo, é para que a gente abandone aquelas, e aí quando eu falo a gente, tá, gente, estou falando do campo do debate curricular, porque esse texto, né, não estou falando a gente necessariamente enquanto grupo, né, em alguns momentos sim, outros nem tanto, mas quando eu falo a gente, é porque é um texto que se direciona para o debate curricular da educação física, então é um apelo ao debate curricular da educação física para que a gente abandone aquela nossa atitude de reclamar, né, e requerer o tempo todo, e eu vivencio isso muito aqui no campo da formação, né, sobretudo nas conversas com os meus alunos, o tempo todo há um anseio, uma solicitação, quase um clamor por uma verdadeira educação física, né, pela identidade da educação física, né, eu tenho observado, inclusive, que o artigo A, ele é muito mobilizado, muito enfatizado nessa operação discursiva, então, fala-se de boca cheia, a educação física, a verdadeira educação física, né, então aqui, uma vez que eu estou admitindo que não há verdades absolutas e essenciais nas coisas, não haverá também na educação física, por mais que eu a quisesse, né, confesso que nossas vidas seriam mais tranquilas se a gente pudesse se apegar de uma vez por todas a uma única possibilidade do que pudesse ser a educação física, mas isso nos é impossível, e ao fazer esse apelo, eu acho que a gente precisa se contentar, e aí quando eu digo se contentar, não é diminuindo, porque isso não é pouca coisa, é muito mais coisa do que ter uma única identidade onde se apegar, né, uma única identidade do componente curricular onde se apegar. Então, a gente vai ter que se contentar, que é sempre mais difícil, em disputar a educação física permanentemente. Né? E aí, né, nessa defesa, eu acabo trazendo um outro alerta,
que é de que pensar desse modo não significa dizer que vale tudo, né? Não significa resvalar para o que eu escrevo lá como um relativismo nihilista, né? Então, eu estou o tempo todo também tentando me livrar de acusações de relativismo. E hoje eu penso que, em grande medida, é relativo, sim, né? Eu acho que eu até assumiria a ideia de que somos relativistas, sim, mas somos relativistas, né, a partir sob um ponto de vista de que não há verdades absolutas, então as verdades, elas são sempre relativas aos contextos, às contingências, à historicidade, mas não é relativo quando a gente entende esse relativo como vale tudo, cada um com a sua verdade debaixo do travesseiro, e a gente foge da arena política para colocar essas verdades em disputa, né? Então, eu acho que é relativo na medida em que eu estou admitindo um jogo de verdades, mas não é relativo se eu entendo que esse relativo significa que cada um nessa disputa pode ir para casa e deixar de jogar, né? Não sei se eu me faço entender nesse sentido, mas é um pouco por aí. Na terceira pista, estou falando do sujeito como aposta e não como sentença. Aqui acho que fala mais alto aquela ideia de que as práticas curriculares, elas são imprevisíveis, então aquela relação entre verdade, governo, né, a busca pela condução de condutas, a busca por se forjar determinados comportamentos, isso mobiliza, isso dá forma aos currículos de fato, mas no fim das contas, o que vai resultar dessa articulação, né, entre determinados saberes, determinadas verdades, determinadas estratégias de poder, por mais que se anunciem coisas desejadas, formas de ser, estar no mundo desejadas, essas formas de ser, estar no mundo, elas sempre são imprevisíveis. E aí, com isso, eu não estou negando o vigor das estratégias e dos processos de regulação, eles são, de fato, bastante intensos, eles produzem efeitos que precisam ser contestados, que precisam ser questionados, mas eu acho que eu dialogo um pouco com o campo curricular, porque o que eu vinha vendo, né, e que vejo, acho que mais recentemente nem tanto, mas o que eu vinha estudando ali até aquele momento, me fazia pensar que as nossas discussões, especialmente no campo do currículo da educação física, elas se detêm muito, e eu falo isso no texto, se detêm muito em negar os sujeitos projetados pelos diferentes currículos, e pouco se preocupam em perscrutar quais são os efeitos de subjetividade que, de fato, nossos currículos estão produzindo, sejam eles que currículos forem, né? Aí eu penso até hoje como um exemplo, a gente contesta, recusa e, né, combate o tempo todo aquilo que a gente chama, por exemplo, de currículo saudável. Em grande medida, o currículo saudável, ele se efetiva em diferentes escolas, e eu me pergunto, né, onde está a força das suas estratégias de poder, que a gente não produz, de fato, sujeitos saudáveis. Ao menos não no modo como estaria sendo projetado aquele sujeito ativo, entre aspas, consciente do seu cuidado individual com a saúde, enfim. Eu diria a mesma coisa do currículo esportivista, né? Acho que ele deixou muitas feridas ali, né, historicamente, sobretudo ali na ditadura militar, enfim, ele ainda se mantém em muitas práticas escolares, mas se, no fim das contas, o sujeito projetado pelo currículo esportivista é um sujeito atleta, eu acho que, né, não tenho isso quantitativamente, mas olho ao meu redor e olho, inclusive, para a minha própria experiência, porque eu fui forjada por um currículo esportivista, e pouco me convenci, né, ao longo da minha trajetória, por uma subjetividade, por uma perspectiva de que eu seria, né, de que eu sou, ou de que, enfim, o papel da educação física é formar atletas, né? Então,
aqui eu levanto um pouco esse tipo de questão para que a gente pense. E o alerta dessa terceira pista acaba sendo justamente, né, mais uma negação de um discurso crítico, no sentido de dizer que pensar as possibilidades de não captura das subjetividades pelas estratégias de poder do currículo não significa, de modo algum, com Foucault, dizer que o sujeito é consciente, que por meio dessa consciência ele vai fazer uso da razão, negar a ideologia que está lhe acometendo e que vai se emancipar de toda e qualquer estratégia de poder, né? Significa, muito pelo contrário, dizer simplesmente que o sujeito é mais uma força num jogo de forças cujo resultado é apenas um ponto de interrogação. Na pista 4, eu estou chamando de uma outra modalidade de crítica. Eu penso que aqui eu retomo não, porque eu não escrevi no mesmo momento que o Clayton, né, mas nesse momento de discussão, estou falando basicamente daquilo que ele falou de crítica lá no texto dele. Lá ele mobiliza a ideia de crítica com Foucault para um gesto específico de pesquisa, né, que é o que ele chama de gesto arquivístico. Neste texto, eu estou falando de uma atitude crítica que está olhando para o campo das práticas curriculares, e essa crítica, no sentido Foucaultiano, ela é aquilo que o Clayton também já falou no encontro passado, uma hipercrítica, conforme nomeia o Alfredo Veiga Neto, né? É uma crítica, e aqui, né, no texto eu faço esse jogo, eu tento estabelecer uma interlocução com a própria ideia de crítica das teorias curriculares críticas do campo da educação e da educação física, onde a crítica seria, né, naquele sentido, ler a realidade, e esse ler a realidade significaria descortinar, né, no caso das práticas corporais, desvelar os sentidos verdadeiros que estariam escondidos nas práticas corporais e que estariam escondidos por estratégias de poder, e na medida em que a gente desvela esse sentido verdadeiro, a gente alcança a verdade das coisas, se emancipa, se liberta, etc., etc., se livra das próprias amarras de poder. E no caso Foucaultiano é uma outra coisa, né? Ler a realidade significa justamente perguntar pelo como essa realidade se apresenta para a gente, da forma como ela apresenta, da forma como ela se apresenta, e significa uma desconfiança perpétua, um questionamento incessante que se direciona à produção de verdades, à produção de toda e qualquer verdade, inclusive e sobretudo aquelas verdades que nos convencem, né? E aqui eu reitero algo que o Clayton também já sinalizou tanto na tese dele, quanto sinalizou lá na nossa discussão anterior, que eu acho que esse questionamento incessante, especialmente em relação àquelas verdades que nos convencem, isso precisa, né, ou nos faz, ou pelo menos me faz pensar sobre o modo como a gente se relaciona com as próprias verdades do currículo cultural, né, que são verdades que nos convencem. Por último, a pista 5, né, aqui eu falo de heterotopia, que é um outro conceito Foucaultiano, que não é que está num momento muito particular, não está dialogando necessariamente com o conceito de dispositivo. É um conceito bem interessante, que também eu não mobilizo com exclusividade, outros autores do campo da educação e do currículo já fizeram isso, e o que eu faço é simplesmente reativá-lo ali no campo dos currículos, do currículo da educação física. A heterotopia, para Foucault, né, num texto muito, muito pontual, depois ele não trabalha tanto com isso, né, mas está ali num certo texto. Ela se opõe à utopia, uma vez que ela se caracteriza por lugares outros e práticas outras que contestam o instituído, mas convivem e se encharcam com esse instituído no presente, né, então criam possibilidades outras no presente, ao passo que a utopia anuncia coisas outras que estão num futuro em que a gente ainda não sabe se e quando vai alcançar. E ao falar, né, ao tentar pensar as nossas práticas curriculares como possíveis heterotopias, acho que eu estou
fazendo mais um apelo para que a gente pense que as nossas práticas curriculares, elas podem, né, e elas contestam de fato, né, sobretudo no âmbito do GPF, contestam o instituído. Para nós, o instituído se apresenta como aquilo que prevalece ou que impregna tanto o discurso educacional quanto o discurso do ensino da educação física, que é um discurso ainda extremamente conservador. Se não é conservador, penso que seja um tanto quanto dogmático, então a gente, né, vai tentando recusar, né, combater isso que nos é instituído nesse nosso universo de atuação profissional. Ao fazer isso, acho que a gente pode pensar em tentar, e a gente tenta, a gente se esforça ferrenhamente para isso, para criar possibilidades outras, no aqui, no agora, sem necessariamente apresentar promessas de final feliz. Eu acho que esse é o apelo, né? Não há promessa de final feliz, e o crivo desse esforço de produção de heterotopias, penso que seja o apego à dignidade da vida, né? Aqui eu estou falando especialmente da vida daqueles com que nós nos encontramos enquanto nossos alunos nas escolas e nas universidades. Enfim, acho que em síntese, né, e aqui eu concluo de um modo muito próximo como eu concluí a parte principal do texto, acho que pensar o currículo da educação física como uma possível heterotopia, aqui mobilizo uma outra ideia que eu acho muito interessante, que eu trouxe lá no texto, que é a ideia de talvez, do Jorge La Roça. Acho que, no fim das contas, trata-se sempre de... Os nossos fazeres curriculares, eles são atos de talvez, né? Atos de talvez que podem, talvez, ou não, produzir outros modos de pensar, outros modos de ser, outros modos de estar no mundo, modos menos opressores, ainda que a gente não possa dizer e entrever que modos sejam, ou que modos possam vir a ser estes. E mais do que isso, eu diria que, né, para mim, isso é sempre o mais trágico. Raramente a gente vai estar lá, né, para contestar a produção desses modos, mas que talvez possam vir a existir. Acho que é isso. Eu gostaria de ouvi-los e peço desculpas porque eu disse que não ia me estender, mas eu me estendi. Glória, foi de bom tamanho. Que você